Olá, bora aprender aqui a filtrar os dados por data de início e data final aqui no Google Planilhas. Vou te mostrar dois exemplos. O primeiro vai ser aqui, ó, utilizando o próprio filtro. Nós vamos aprender a utilizar data de início e data de fim, ou seja, um intervalo. E também vou mostrar aqui como nós podemos filtrar, mas mostrar aqui as informações em outra tabela. Então, siga comigo aqui, nós vamos aprender hoje. Mas primeiro vamos verificar esse exemplo aqui com um controle de filtro na mesma tabela. Eu vou vir aqui e vou retirar o filtro para que você possa ver como eu fiz. Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho aqui a minha tabela com data de admissão, nome e cargo. E eu tenho todas essas informações aqui. E eu gostaria de descobrir em um determinado período quais foram as pessoas e os cargos contratados. Então vamos lá. Vou selecionar aqui a primeira célula da minha tabela. Vamos vir aqui em mais e vamos clicar aqui em criar um filtro. Quando eu crio um filtro, ele vai aparecer esse íconezinho aqui do lado. Quando eu clico nele, ele vai me apresentar as opções de filtro. Eu posso filtrar por cor, por condição ou por valores. Geralmente, as pessoas vêm aqui e selecionam a data por aqui. Dá para fazer? Dá. Veja, eu vou desmarcar todo mundo aqui e vamos pegar todo mundo, por exemplo, de 2023. Veja que como eu digitei o ano aqui, ele já marcou para mim todo mundo que é do ano de 2023. Vou selecionar tudo. Quando eu seleciono tudo, ele vai selecionar tudo deste intervalo que eu marquei. E vou dar um OK. Se não estiver aparecendo igual está acontecendo aqui no meu, o que você faz? Você vem aqui em filtrar e clica aqui. Ele vai diminuir essa seção e o botão vai aparecer, ok? Vou clicar aqui em OK e observe que ele trouxe todo mundo aqui, ó, de 2023. Porém, agora vamos imaginar que eu quero um intervalo de data. Então, vou vir aqui. Para voltar, eu vou selecionar tudo, certo? E vamos marcar aqui em OK. Só para a gente observar aqui que todo mundo voltou aqui para o estado original. Agora, eu vou clicar aqui. Vou vir por condição e observe que aqui nós temos algumas outras condições. Eu posso especificar aqui por uma data exata, uma data anterior, uma data posterior, porém, nós estamos querendo um intervalo, certo? Então, nós vamos usar essa opção aqui, ó, está entre. Quando eu faço isso, ele me dá a possibilidade de eu preencher aqui dois campos. Então, vamos colocar aqui que eu quero começo de 2023. Opa! 2023, tá? Até o finalzinho de 2024. Então, vou colocar aqui, ó, 31/12 de 2024. Vamos vir aqui no final, vou clicar em OK e observe que ele trouxe justamente o intervalo que eu selecionei. Então, é dessa forma que nós trabalhamos com intervalos na mesma tabela. Veja que eu não criei uma tabela auxiliar, e sim utilizei a mesma tabela. Então, caso você não queira criar, é assim que nós fazemos. Agora, vamos ver aquele outro exemplo, onde eu crio uma tabela auxiliar, beleza? Bora lá! Bom, aqui agora eu tenho esse exemplo onde eu vou criar essa tabela auxiliar que vai utilizar esses dois campos para filtrar os dados dessa tabela. Então, vou selecionar tudo aqui e vou apagar para que você possa ver como eu fiz. Bom, aqui eu só coloquei as informações de data, bonitinho, e agora eu vou utilizar a função filter. Então, igual, filter, e vou selecionar aqui. Bom, como o primeiro argumento, ele está me pedindo aqui o intervalo. Então, o intervalo, eu vou selecionar toda a minha informação, até aqui embaixo. Legal, selecionei todo mundo. Ponto e vírgula, e agora ele vai me pedir a condição. Bom, nós não queremos filtrar por data de início e data final, então, neste caso, o que nós vamos fazer? Como primeira condição, eu vou selecionar aqui a minha coluna de data. Até o final, selecionei bonitinho. E o que eu vou fazer aqui? Aqui nós vamos usar o operador de comparação. Já tem até um vídeo ensinando os operadores. Então, aqui nós vamos colocar que seja maior, igual a quem? A essa primeira data, que é a data de início. Pronto, já cliquei aqui, ele já selecionou esse intervalo para mim. Ponto e vírgula, porque agora nós vamos para a segunda condição, onde eu vou falar a data limite, até onde ele vai pesquisar. Então, neste caso, nós vamos selecionar novamente a mesma coluna de data, até aqui o final, só que aqui nós vamos colocar outro operador, que vai ser o menor igual. E agora sim, nós vamos selecionar a nossa célula com a data final. Vou fechar aqui o meu parênteses e vou dar um Enter. Observe que agora sim ele trouxe os dados
com base nesse filtro que eu fiz, tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, e alterar, vamos colocar para o mês de fevereiro e vamos colocar aqui o dia 19. Ele não trouxe nada, por quê? Porque a nossa data final está com uma data inferior a 19/2. Vamos corrigir aqui também e vamos colocar para o dia 28. Observe que agora ele está respeitando direitinho aqui o nosso intervalo de data de início e data final. E você conhecia essa forma de usar diretamente na tabela e essa outra forma utilizando a função filtro? Comenta aqui para mim se você já conhecia ou se foi novidade para você. Se você está chegando agora, te convido a se inscrever aqui no canal, porque aqui eu falo sobre o Google Planilhas, dando dicas, orientações e técnicas para você se tornar mais produtivo. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo. Até lá!